veio trazer uma coisa um pouquinho diferente pra vocês. A gente veio falar um pouquinho das nossas séries favoritas do Netflix, do Amazon Prime. Talvez até assim, não sei se favoritas, sim, algumas, mas outras assim que a gente viu recentemente. Sim, e que favorita não foi bem a palavra, seria mais assim, séries boas que a gente tá falando pra vocês que vale a pena assistir. Porque tem umas que a gente gosta que a gente não vai falar. Sim. É que já tá muito batida, tipo, Stranger Things, qual é a Dark. outra que eu falei? Dark, que todo mundo já viu e tal. Então essas, assim, a gente quer trazer um pouquinho dessa aqui, talvez muita gente conheça, mas muita gente não conheça também, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre elas... Já sabem o que fazer, né, gente? Então aqui, ó, olha a sequência, olha o meu dedinho. Curte aqui embaixo. Lá vai a Lisa fazer tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Curte aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem e depois que vocês assistirem, deixa um comentário pra dizer pra gente o que vocês acharam. Muito obrigada. Na verdade, também nem precisa esperar assistir, né? Já pode botar um curtir aí, que eu acho que vocês vão gostar do vídeo. Não. Curtir já vi, já gostei. Já olhei pra cara de vocês, já amei. Então, pessoal, nós vamos começar com 5 séries do Netflix, tá? E uma delas é bem recente. Acho que foi sexta-feira, né? Acho que foi. Sexta, dia 20... Não sei. Então, assim, ó... 4 de setembro. E a gente já maratonou, tá? Mas, Mel, são 7 episódios também, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar com uma mais antiga, que a gente gostou muito, tá? Que eu não sei se todo mundo assistiu, mas é uma que passa em Nova York, em New York City. E ela é dos anos... 70, né? Fim dos anos 70, começo dos anos 80. O nome dela, em português no Netflix, eu não sei se tem algum, mas o nome da série é The Get Down. Eu acho que ela não foi traduzida, é uma das poucas que não foi traduzida, porque Get Down é uma expressão, né, do hip hop, então é por isso que eles deixaram The Get Down e provavelmente deve ter alguma coisa escrita depois. The Get Down, a dança do sexo, sei lá, alguma coisa assim. Mas o nome da série é The Get Down, né? Então, o que tu quer falar da Get Down? Porque a Lisa que foi assim, ela que viu a primeira vez e aí ela, Mel, olha só, quero botar uma série pra ti, vamos dar uma olhadinha e a gente... E eu, uau, amei, assim. Acho que ele tem quantos... São duas temporadas. Ela acabou sendo cancelada. Mas é aquela série... Eu não sei porquê, eu entendo, assim, porque eles já contaram tudo que tinham que contar. Exatamente. Mas era muito boa. Mas pensa assim, ó, é aquela série que tem o início, meio e fim, tá? Ele não simplesmente foi cancelado e tu ficou, tá, e aí, o que vai acontecer? Poxa, sabe? Não deu gancho pra uma terceira temporada. Não tem nenhum nome depois, é só do Get Down. Uau! Surprise, shocker. Surprise. Então, é muito boa a série. Então, assim, ela é uma série, assim, ó, que quem gosta, assim, de cinema, entende um pouco de cinema, ela foi dirigida, né? Eu acho que é isso, foi dirigida, tô olhando aqui no script pra não falar bobagem. Ela foi criada, tá? Pelo Baz Luhrmann. E o Baz Luhrmann, ele é craque em musicais. Se vocês assistiram alguma coisa dele, aliás, eu vou dizer 2 coisas que vocês podem ter assistido dele. Moulin Rouge e a nova versão do Great Gatsby. Que assim, tá, o Moulin Rouge ele é musical, o Great Gatsby não chega a ser musical, mas ele busca muito a época. E assim, ó, e ele é muito mestre em pegar músicas contemporâneas e jogar. Fazer, né, claro, né, com os artistas e tal, ele conversa, né, os artistas fazem essas versões que acabam ficando típicas da época na qual se passa o próprio filmes. Moulin Rouge. Nossa, maravilhoso. Então, tipo, ela foi criada por ele. Então, vocês já têm aí o carimbinho ali do música boa. Só que ele conta, digamos assim... Dá vontade de ver de novo. As origens do hip hop lá em Nova York, né? No sul, no Bronx, no South Bronx, né? Então, é a história de... são 3 irmãos, né? São 3 irmãos ou são 3 amigos? Não, eles são 3 irmãos. São 3 irmãos, 2 irmãos e um amigo. Alguma coisa assim. E eles têm um grupo de hip hop. Então, é muito assim, várias
boa parte da série se passa com uma batalha entre bandas, né? Então eles fazem vários campeonatos, tem, né, os shows, e nossa, pra quem gosta de hip hop, é muito excelente, legal. E é muito né? legal tu ver como é que foi nascendo tudo, como é que foi criado, aquela coisa toda. E aquela mistura também não só o hip hop, mas também o breakdancing, que ano que vem, né, vai virar esporte olímpico, Sim, gente. É verdade. Na próxima Olimpíada. Na próxima Olimpíada. Vai virar esporte olímpico, gente, maravilhoso. O breakdancing né? Nossa. Demais. Então, a série, pra quem gosta desse tipo de música e desse estilo de dança, vale muito a pena. E claro, não e é história, só isso, né? Não, a história é legal, vai ter romance envolvido. É meio uma coisa meio West Side Story, Romeo e Julieta, isso né? Aí. É aquela coisa assim que tu tem que pensar assim, ó. São negros, pobres, do Bronx. Então, o que vai ter envolvido? Vai ter envolvido droga, vai ter máfia, entre aspas. Então, isso tudo faz, além de toda aquela música legal, toda aquela dança legal. A cena disco também aparece muito, porque tem, por exemplo, assim, nessa questão do romance, né? A personagem feminina principal, ela é filha do pastor. Então ela canta na igreja, só que o sonho dela não é cantar na igreja, né? Ela quer ser cantora de disco, ela quer ser cantora de hip hop. Então, né, nossa, é muito bom. É fantástico, muito bom. Vale a pena, são 2 seasons, ela tem mesmo bem começo, meio e fim. Acho que são 6 episódios, né, em cada ela não season. É muito grande, não. É, bem curtinha, é uma pena. Mas tudo bem, né? Tudo que é bom dura pouco. A próxima, muita gente deve assistir, mas nós, como professoras de inglês, já ter estudado isso, é uma coisa que a gente quis trazer pra vocês, porque muita gente que a gente conversa e fala dessa série, vira o nariz, assim, tipo, história. Gente, história. É fantástica. The Crown. The Crown. Tá? Ela é uma série fantástica. A gente que estudou isso na faculdade. É muito bom tu enxergar, assim, claro, tem coisas que a partir de um determinado momento nós estávamos vivas. Sim, e nós estávamos presentes ali, lembrando. A gente né? era pequena, mas a gente viu o casamento da Diana e do Charles. A gente viu quando nasceu o primeiro filho, aquela coisa toda, sabe? Então... Mas uma coisa interessante de ver é que, assim, ó, o que é o The Crown? The Crown, né, eu acho que nem tem tradução também, é a coroa. A coroa. Que é a história da rainha Elizabeth II, que é a rainha que ainda está no poder na Inglaterra hoje, até hoje. Ela tem o reinado mais longo da história, né? Inclusive mais longo do que da Elizabeth I, né? Eu acho que... Eu não me lembro quem foram os outros, né? Mas eu vou dar uma pesquisada enquanto isso. Mas, então, é a história do reinado dela. Desde um pouquinho antes dela assumir o trono, né? Até agora. Lá no início da série, eles disseram que iam ser 6 temporadas. Cada temporada contemplando uma década da vida dela. Depois eles mudaram de ideia, disseram que ia ser 5 e agora eles voltaram dizendo não, vai ser 6 mesmo. Então, eles já terminaram, acho, as gravações da 5ª temporada e acho que dezembro, né? Eles falaram a data. Agora eu vou me lembrar. Que a gente viu aquela... o Tudum. E eles falaram bastante sobre o The Crown. Podia nos patrocinar. Eles falaram bastante sobre o The Crown, Stranger Things, etc. E uma coisa muito importante, assim, ó, muita gente também falou, eu vou ver porque ela concorreu bastante ao Emmy. Ao Emmy. E realmente, ela foi uma das séries que concorreu. E da temporada passada, é sensacional que a Gillian Anderson, que era a Scully do Arquivo X, do X-Files, ela ganhou como melhor atriz coadjuvante, fazendo o papel da Margaret Thatcher. E ela tava, que foi uma assim, primeira-ministra, né, da Inglaterra nos anos 80. Se vocês não sabem quem é a Margaret Thatcher, procurem ela, procurem vídeos dela e procurem a Gillian Anderson fazendo o papel da Margaret Thatcher. Ó, a Rainha Elizabeth II é o reinado mais longo mesmo da história da Inglaterra. Ela subiu ao trono quando ela tinha 25 anos de idade, 9 meses e 15 dias, eu tô olhando aqui.
E isso foi dia 6 de fevereiro de 52 até agora. Ou seja, ela está no poder há praticamente 67 anos. Então, tipo assim, ela passou a maior parte da vida dela sendo rainha do que não sendo rainha, né? O segundo reinado mais longo foi da Vitória, que foi ali no final no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. Depois, o Jorge III, que foi no século XVIII. E assim vai, né? Tem mais um monte de gente aí. A rainha Elizabeth I foi a nona, não foi nem uma das primeiras, ó. Foi a nona, ela ficou no trono por 44 anos. Mas também vamos entender, né, gente? Era século XVI, eu ia dizer, né? Até que ela durou bastante. Até que ela durou bastante, né? Enfim. Então, assim, o The Crown, pra aqueles que são céticos, vamos dizer... Ai, não céticos, mas assim, tipo, história, eu quero me divertir, não quero assistir... Porque, falar em rainha, rei, já tá chato esse papo. Não tá chato, Não tem gente. nada chato. É sensacional tu ver a história da rainha, do desenvolver da coroa britânica. É muito legal. E, claro, gente, não é só isso, não é só história, né? Tem fofoca também, o ser humano gosta de fofoca, então... Mas, assim, é legal que é bem isso, assim, ó. Minha opinião, as 2 primeiras temporadas, elas foram um pouco mais lentas pra mim, assim. A primeira, pra mim, foi muito lenta. Foi tipo assim, nossa, eu vi, na real, assim, eu nem maratonei. Eu via um episódio um dia, passava 2, 3 dias, via outro, ficava uma semana, via outro, até eu conseguir terminar a primeira temporada. Com a segunda foi mais ou menos a mesma coisa. A terceira. Mas aí, o que acontece? Isso aí, por quê? Porque ela tava lá nos seus 20 e poucos anos, né? Era outros tempos. Claro, eu achei maravilhoso, porque tinha coisa que a gente não estudou muito, assim, a fundo na faculdade. Eles mostraram, né? Tem muita coisa legal, acho que na segunda temporada, que ela vai para os Estados Unidos e aí encontra os Kennedy, ou os Kennedy vão pra Inglaterra, alguma coisa acontece assim, muito bem legal, assim, as 2 culturas, né? Agora, a terceira temporada já entram os filhos. Que é mais do que a gente já tá acostumado, que a gente já conhece. O príncipe Charles, a princesa Anne, são gente que tá aí, tão vivos até hoje, né? Enfim, e ainda dando o que falar. Então, eu acho que chegou ali na terceira temporada, já era anos 70, 60, 70, então já é uma coisa um pouquinho mais próxima, né, do presente. E agora, a 4ª temporada, a Princesa Diana... Bem recente, assim. E agora vai ter mais, né? Então, The Crown vale a pena. E também pelos atores, assim, eu Nossa. acho que... a gente é meio metida, assim, mas assim, eu não sei nome de ator muito, tá? Mas assim, a primeira... Explica, Mel, por que a gente é metida? Fala, olha. Eu não sei. Não sei, a gente gosta muito, a gente tá sempre... metida não é metida de... Não, Snob. metida de intrometida. Intrometida, Intrometida. de falar, assim, mas é verdade. que é a nossa opinião. Tipo assim, os atores que fizeram são sensacionais. Eles estão. E aqueles que estão substituindo os atores anteriores, Tá ficando cada eles vez estão melhor. fazendo um papel que tá seguindo a linha. Então, gente, isso é importante de dizer. Por quê? Por que a Mel falou substituindo? Porque assim, a cada 2 temporadas eles mudam o elenco. É pra não ficar aquela coisa assim, a atriz vai ser a rainha até o fim, nós vamos envelhecendo ela. Não. Eles mudam. Eles pegaram, por exemplo, uma atriz jovem, de seus 20 e poucos, 30 anos, pra fazer a rainha por 20 anos, digamos assim, né? Que foi a Claire Foy, foi o Matt Smith e a Vanessa Kirby, que foi a princesa Margaret, e outras pessoas, né? Pra fazer o pessoal daquela idade. Mudou, foi pra terceira temporada, aí foi a Olivia Colman, o Tobias Menzies, a Helena Bonham Carter, Bellatrix Lestrange, Bellatrix fãs de Lestrange, Harry Potter, ela tá sensacional. Não, aquela mulher faz qualquer papel, né? E aí pegaram alguns atores que eu particularmente não conhecia pra fazer o Príncipe Charles, mas a guria Diana. Que fez a Diana, Mas, assim, assim, tu cai o queixo. Excelente! Que, por sinal, eu tô bem empolgada, apesar de não ser fã da Kristen Stewart, de ver Spencer. Ela tá, eu vi o trailer e ela tá ela é uma ótima maravilhosa, atriz, quando ela quer. sério, assim. Fora Bella, vamos botar um parênteses naquele passado. Desculpa os fãs de do Twilight. Twilight não dá, aí, né, mas gente?
Eu li todos os livros, mas não dá. Não dá. Sorry. Mas enfim, então, a cada 20 anos da vida do personagem, eles trocam de ator. E a próxima rainha nada mais é que a... Imelda Staunton. Quem é essa? Dolores Umbridge. I will have order! Então, assim, ó, nossa senhora, eu tô muito empolgada por essa próxima temporada. Muita gente, nossa, muito show, assim. Bom, os atores britânicos, acho que a esmagadora maioria são excelentes. Bom, eu tava me lembrando que o marido da rainha, de uma das temporadas, acho que é lá no começo, é o cara do Outlander, o John. Daqui agora, o Tobias Menzies. É ele, isso. Viu como eu não sei o nome de ator? Da terceira e quarta temporada. É o Tobias Menzies. Ele é o do Outlander. O que... Ele morreu? Eu ainda não me lembro. Sim, ele morreu, velho. Ainda bem que ele morreu também. Não, o marido da coitada. Enfim. Bom, mas não vou misturar The Crown com Outlander. A gente nem vai falar do Outlander aqui. Spoiler. Mas acho que é isso do The Crown, né? Então vejam, que é muito interessante. Tem mais séries, assim, que eu gostaria de ficar falando, mas outro dia a gente traz umas outras séries em espanhol e outras línguas que vale a alta adora ver. Eu adoro. Mas tem uma série que eu não sei se vai ser feita do Netflix, se vai ter uma outra temporada. Até agora só teve uma temporada, mas valeu cada segundo da série. Boa. É uma série italiana que se chama Curon. Curon parece até espanhol, mas é italiano. Não é. Tá? Lízia quer falar um pouquinho da Curon? A história dela é assim. É que assim, ó, eu peço pra Lízia porque senão eu dou spoiler. A história dela é assim, é uma mulher que volta pra sua cidade natal, que é Curon, com os 2 filhos adolescentes. Curon, eles são onde fica gêmeos, Curon? né? Onde fica Curon? Pelo que eu me lembre, ela fica na fronteira ali da Itália e da Alemanha. Até porque tem vários personagens que são... Alguns personagens são alemães ou descendentes que moram ali naquela região. Então, eu vou até consultar aqui os universitários. Wikipedia. Pra ver onde é que... Então, é assim, ó, é uma série... pensa assim, ó, não é uma série histórica. Ah, não. Tá? Ela é uma série, podemos chamar ela de fantasia, não fantasia, mas sci-fi. Mistério, Mistério, suspense, né? Tá? São esses 2 irmãos que vão morar nessa cidade que a mãe volta com o avô. E, Lízia, eu vou falar demais. Não, e aí ela tem todo um mistério, assim, que é uma cidadezinha, assim, tipo, né, super de interior e tal. Mas tem um passado pesado, que foi a mãe da protagonista se matou, alguma coisa assim, e a irmã dela também matou alguém. Eu não vou falar muito, assim. Né? Eu tenho que me controlar, eu já tô mordendo a língua. Mas enfim, ela volta. E quando ela volta, fica aquela coisa, por que tu voltou? Tu não devia ter voltado, sabe? E aí tu fica, tá, mas por quê? O que aconteceu e tal? E aí, quando ela volta, coisas estranhas voltam a acontecer, né? E é importante dizer que tem a ver com uma torre que fica submersa exatamente no meio de um lago. A cidade tem esse lago, e eu tava vendo aqui que é verdade. Ah, é? Existe mesmo essa torre submersa nesse lago. Provavelmente deve ter alguma história em relação a essa torre submersa que a gente não sabe, tem que até dar uma lida. E ela tem a ver com isso, né? Esse mistério e com o soar do sino dessa torre. Porque assim, quem é que bate esse sino, né? Como é que tu chega lá no meio do lago que tá submerso? Então... é mais ou menos isso, assim, a premissa da série. Mas ela é muito boa. Muito ela legal. Te prende, assim. Ela é muito boa, tá? Uma outra série que eu acho que, de repente, vocês já possam curtir, mas a gente esteve falando com algumas pessoas e as pessoas também não conheciam ou nunca chamou atenção. É uma série inglesa que se chama Sex Education. Lízia, nossa, eu amo! Também é com a Gillian Anderson, essa que ganhou o Emmy no The Crown, por ser a Margaret Thatcher.
Ela tá sensacional, ela é uma... É muito boa a história. A Ela história não é da psicóloga, série... ela é uma... Ela é terapeuta. Terapeuta. Ela é uma terapeuta sexual, uma sexóloga. Uma sexóloga, digamos isso. assim. E a premissa da história é o seguinte. O Otis, que é o filho dela, adolescente, ele tem 16 anos. Ele estuda numa escola, que é Moordale, no interior da Inglaterra. Não me lembro agora, eu acho que o nome da cidade é Moordale também, Eu acho né? que é, não me lembro. É. Ele estuda nessa escola e, como ele é filho de, na verdade, 2 sexólogos, né? O pai dele também é. Ele sabe tudo de sexo. Eles são bem abertos, assim, a mãe Na dele teoria, é bem aberta. É, né? mas assim, tipo, pensa assim, que a mãe dele é bem aberta, fala de Sim, tudo bem não, aberto. ela é... Tanto que não uma tem das tabu pra primeiras ela. cenas, assim, da primeira temporada é muito engraçada, vale a pena. É engraçado assim, ó, nós falamos pra um amigo nosso assistir. Ah, E ele engoliu a série, assim, ele maratonou. mandava mensagem assim, kkkk, tô Fazia adorando. tempo que eu não ria, assim. Fazia tempo que eu não ria. É. Porque, então assim, ele sabe tudo de sexo na teoria. Ele nunca fez. Então, O Otis, viu? O Otis, né? O filho dela. Então, o que acontece? Ele vê que tem várias pessoas na escola, vários colegas dele que estão passando por problemas que tem a ver com isso. Enfim, todo mundo adolescente, vocês sabem como é que é, né? E aí ele resolve que ele vai abrir uma clínica, né? Pra ajudar os colegas, né? Então ele e uma outra menina se juntam pra dar conselhos sexuais pros colegas. Só que a coisa toma uma proporção que nem eles imaginavam. E o que é muito legal, assim, fora essa questão dos conselhos, que são coisas reais, obviamente, eles não, né? E aí tu vê, assim, todas aquelas coisas, aquelas bobagens que tu ouve falar, crenças populares, né? Informação errada mesmo, que os caras esclarecem. E é legal, assim, tu ver as pessoas se abrindo com relação a isso, né? E vários tópicos são abordados, né? Principalmente, né? Claro, essa questão, né? Tudo adolescente. Então, eles falam muito, né? De questão de homossexualidade, de assédio, de abuso, que mais? Tem... Abre um leque aí de... Bullying. Que mais? Nossa, tem muitos tópicos, né? Então, mas o clima é super leve. O clima é muito leve, eles falam coisas sérias de uma maneira leve, né? Às vezes falam coisas pesadas de uma maneira leve. Então, acho que isso também que cativa muito as pessoas, né? E é aquilo, né? Tu quer dar uma boa risada. Assédio sexual tem uma parte bem pesada, mas que no fim das contas... né? É pesado, mas é abordado e resolvido, digamos, de uma maneira legal. Então, assim, ó, é uma série legal de... vamos conversar sobre sexo mesmo. E de uma maneira bem leve, bem legal e bem divertida também. Então, se quiser dar uma boa risada, assim, e se apaixonar pelos personagens da série, vale muito a pena. E ela tá na terceira... acabou agora a terceira temporada, mas vai ter a quarta. Então, tipo, nós assistindo... Vai ter quarta, né? Vai ter quarta! Aí a terceira acabou, assim, muito, tipo... Não vou falar porque eu vou dar spoiler. Meu Deus, e aí? Sabe? E, isso é uma coisa muito importante de dizer, né? Toda aquela coisa... Sabe aquela coisa que tu acha assim, agora vai, e aí não vai? Prepare-se, isso acontece. Não só na vida, mas na série também. Certo? E a outra série, que é o que a Lízia falou no começo, que é uma série que foi lançada agora, na sexta-feira passada, e que eu achei, porque um dos assuntos que é abordado ali não é um assunto que eu goste muito, a Midnight Mass. Né? Essa não é uma série, ela não vai ter uma próxima temporada. Aliás, ela é uma minissérie. Ela é uma minissérie. It was a limited series. Não, é uma minissérie, né? Uma minissérie, 7 então, episódios. assim, são 7 episódios e é isso aí que tu vai ver e acabou. Né? Tipo assim, se vocês procurarem depois explicar o fim, vocês vão ver que realmente no final, que o personagem no final fala, dá a entender que aquilo ali é o fim. Sim, não tem. Não tem como. Não tem como. Não tem. Acontece algumas coisas também que, tipo... aquilo é o fim e deu. É. Né? É bem...
Eu vou falar. Eu acabei abrindo a boca pra quem não devia. Então, Lízia, vai lá. Você não fala. A pessoa queria ver eu aí contando. Não, mas então assim, a série começa, né, com um rapaz sendo preso em flagrante porque ele atropelou uma pessoa, né? Ele matou, né? Ele não só atropelou, como matou essa pessoa. E ele, tu não sei o que, como é que tu te declara culpado? Vou pra cadeia. Vou pra cadeia. E ele vai pra cadeia e ele cumpre a pena dele, como ele assumiu, né, a culpa, e ele era aquelas coisas, ele era primário e ele tinha bom comportamento, ele ficou preso por 4 anos, né? Acho que foi. Foram 4 anos e depois ele foi, né, solto sobre condicional. E quando ele é solto, ele volta pra cidadezinha dele de origem, que na verdade é uma ilha, né? Onde é que fica a ilha? Fica ali perto de Massachusetts? Não me lembro. Connecticut? Mas é pra Na costa leste. da costa leste. Isso. Então ele volta pra ilha onde ele nasceu. É porque eles falam que moram em Boston, não sei o que, não é uma coisa assim. Provavelmente ali perto de deve ser Massachusetts. ali né, pelo nordeste ali dos Estados Unidos. E aí, só que a ilha tem 126 habitantes. 126 habitantes. É menos gente do que na sala de cinema do outro vídeo que a gente contou. Né? Menos gente que tava na cadeia com ele. Menos gente que tava na ala da cadeia. Que horror, gente. Onde ele tava preso, né? Mas enfim, é uma comunidade, todo mundo se conhece. É um vilarejo de pescadores, né? Então é bem isso. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de Atores todo mundo. muito bom. É, muita gente boa também, né? Algumas pessoas que eu não conhecia, mas enfim. Mas que... Não, claro. E então ele volta. Tipo, tá, agora eu vou voltar, né? E vai morar com a família dele, a mãe, o pai e o irmão. Ele tem um irmão mais novo. E a comunidade, ela é católica. O que é uma coisa... Tem os agnósticos, tem os sim, não, sim, sabe? Mas tem tudo ali naquela ilha. Mas a maioria deles, eles são católicos. Inclusive uma o igreja xerife é muçulmano. É muçulmano, né? exatamente. Mas a igreja que tem ali é uma Isso. igreja católica. Tanto que nós ficamos, Qual é a vertente, né? Porque lá nos Estados Unidos não digo que não é comum, mas assim, a comunidade católica não é muito grande. Eles são muito protestantes, né? Eles são episcopais, pentecostais, mas católico. Quando eu morei nos Estados Unidos, que foi em Boston, eu morei com uma família pentecostal, né? Olha, o dia que eu contar a minha história de Boston aí pra vocês, nossa, aquela missa, aquele culto que eu fui com a família foi assim, cara, sensacional. Eu não tenho outra palavra pra dizer, mas um dia eu conto pra vocês. Aí eu tenho que vir sozinha aqui. Mas então eles são católicos, como a gente tá acostumado aqui no Brasil, igreja, padre, não pastor, entendeu? Padre, não casado. Não casado. Né? Como é que a gente chama ali? Meu Deus, a gente passou tanto tempo no CLJ, a que cuida do padre. A sacristã? Tendo uma pessoa que tá sempre ali à disposição do padre, sabe? Tipo, cuidando das coisas da igreja, porque até parece que precisava muito naquele lugar enorme, né? Mas, enfim, então, eles, né, uma comunidade, como qualquer outra. E aí, só que esse padre, né, o padre John Pruitt, ele já era velho. Tinha o quê? Uns 80 anos, velho. Talvez. E ele, pela primeira vez, ele saiu da ilha. Saiu do país, né, na verdade, e foi visitar a Terra Santa, né, Jerusalém. E então, quando o personagem principal chega de volta, que veio da cadeia, o padre era para chegar no mesmo barco que ele. Porque ele estaria de volta, ele tinha ficado 2 semanas fora e estava voltando. Só que ele não volta, né? Quem chega lá é um outro padre. Bem mais novo que ele. Bem mais novo, sim, 30 e poucos anos, né? Que, eu vim no lugar do padre Pruitt porque ele ficou doente. Mas não se preocupem, ele tá bem, ele só tá na terra firme, se tratando, ele tá no hospital e assim que ele melhorar, ele volta.
E esse padre, ele meio que começa a cativar as pessoas de volta pra igreja, né? Então... A igreja, quando tem a primeira missa ali, não tem... Tem, tipo... meia dúzia, 20 assim, pessoas de no máximo, sabe? Né? Pô, tá, vocês vão pensar, tá, mas só um pouquinho de 120, 20 é bastante. Né? Não, mas não, pensa numa igreja grande e aí, de repente, tu começa a ver ele cativando e as pessoas voltando. É tipo assim, a cada domingo, né, vai vindo mais gente. E uma coisa interessante dizer que cada episódio é o nome de uma parte da Bíblia. Porque isso que é também uma das como é que se diz, Dos pontos da dos série? pontos da série, né? Ele é pra quem não curte muito religião, vai até pensar, ai, não, mas esse negócio Que religioso é chato. Não é, tá? Porque vai, assim, ó, pessoal, tem a ver com a tem, Bíblia. Assim, ó, vai com a mente aberta, porque não é isso que vocês estão pensando. Não é o que vocês estão pensando. Quando essa vocês é a chegarem chave. no filme vocês vão ficar, tipo, what? Uau! Como eu nunca tinha pensado Exato. nisso. Não é bem no fim, mas mais pro meio, assim, da série. E assim, ó, vai ter papo de Bíblia, de religião, vai. Vai ter monólogo, vai. Porque chegou ao ponto de eu olhar pra eles e dizer, meu Deus, eu não aguento mais esse monólogo. Mas assim, ó, é interessante. É legal porque tem algumas discussões bem filosóficas, assim, tipo, sem dar muito spoiler, mas tem um momento que tem dois personagens que estão conversando e um pergunta pro outro, como é que tu acha que é depois que tu morre? Aí, como assim? Sim, do momento em que tu morreu, sei lá, vamos supor, tu sofre um acidente, ou tu morre de causa natural. E aí, o que tu acha que acontece? E aí cada um conta como ele acha que é a sua visão de morte, de, né, pós-vida, digamos assim. Então, e assim, aí é um monólogo de 20 minutos cada um falando, né? O que acontece? Eu vou falar... é que tá em inglês, tá? Então, o coisa que assim, é assim, ó. O primeiro episódio, por exemplo, é livro 1, Gênesis. Uhum. O segundo é livro 2, Salmos. Aí tem livro 3, Provérbios. Livro 4, não enxerga, tá escrito aqui? Lamentações. Uhum. É que o meu livro óculos das tá horrível, Lamentações, tá, gente? Uhum. Depois, livro 5, Evangelho. Livro 6, Atos dos Apóstolos. E livro 7, Apocalipse, Revelações. Tá? Então, assim, ó, e bom, quando chega mais ou menos, eu acho, no book 5, no livro 5, em Gospel, um pouco antes, eu acho, talvez. Um pouquinho antes, né? As Lamentações. Não sei, mas quando chega mais ou menos ali, vocês começam a entender mais ou menos o que tá passando, do que é a série realmente. Na verdade, assim, tem algumas coisas que são um pouco previsíveis, tá? Mas tudo bem, eu acho que tudo que é vamos dizer assim, no segundo episódio eu olhei pra eles e disse, ai, que saco, eu não gosto disso. Entendeu? Né? Eu falei, tá, mas tudo bem, eu vou. Né? Porque vale a pena. Então, acho que... te prende. É isso, assim, ó, é uma série ela é densa, tem alguns episódios, algumas partes que são lentas, muitos monólogos, que nem a Mel falou, e tem toda uma correlação de religião, principalmente Bíblia, né? Com o sobrenatural. E vale muito. Exatamente. Então é isso que, se tu parar pra prestar atenção no que eles estão falando, tu fica, meu Deus, né? Mas eu gostei muito, particularmente das séries que a gente viu ultimamente, eu acho que é uma das melhores. Né? Realmente. Eu vi umas críticas lá no IMDb, o pessoal, ai, que coisa ridícula. Mas assim, a pessoa que tava esperando que fosse, tipo, sei lá, sanguinário, Jason saindo de dentro da casinha, do lago, não, Jason saindo de onde que saía, do lago, etc. Aquele outro que agora tá saindo também, como é que é o nome daquele, também é uma máscara que ele põe, o cara nunca morre. Do Halloween, como é que é o nome dele? Mike Myers. Mike Myers, sabe? Não é isso. Não, mas vai assim, ó, com a mente aberta e tenta entender. Nossa! Tá? Sem spoilers, assista. Essas são as 5 séries do Netflix que a gente mais... que a gente mais... Não é que a gente mais curte, porque a gente curte outros que a gente vai trazer pra vocês. Mas essas sim são umas que a gente pensou que seria legal pra trazer nesse primeiro vídeo. E tem 5 no Amazon Prime, tá?
Então, eu acho que a gente pode começar com a quinta aqui que eu botei, que é o The Boys. The Boys. Principalmente agora os fãs do Supernatural, eu não sei como é o nome em português, acho que é Supernatural. Supernatural. O Jensen, o Jensen Ackles vai estar no The Boys. Na terceira temporada. Na terceira temporada. A primeira e a segunda temporada, mas vocês têm que assim, ó. Também tem que ir com a mente muito aberta, porque é muito sangue. Mas é que assim, ó, qual é a história do The Boys? O The Boys é o seguinte, é um mundo onde os super-heróis existem, tá? Só que eles não são super-heróis que nem o Superman, que nem o Batman, que, né, que, tipo, tem uma identidade secreta e que só estão lá pra fazer o bem. Não, eles são super-heróis, eles têm o seu nome de super-herói, mas todo mundo sabe quem eles são, porque eles são pessoas como qualquer outra, né? Eu não lembro agora exatamente os nomes deles, mas assim, tipo, sei lá, ele é o Tom Hanks, que é o Starboy. Tá, tô viajando assim. Então, Não é, tá? Não é. Mas assim, então, cada um tem um superpoder, né? E às vezes eles usam esse superpoder pra ajudar e às vezes eles usam pro benefício deles. Tipo, uma pessoa como qualquer outra. Tipo, eles não têm aquela moral do herói. Tipo assim, né? tô afim de roubar aquele banco. É, e, tipo, vou roubar. Vou roubar. Sabe? Então, assim, mas o que é. Qual é a. Como é que começa a série, né? É um guri, um menino, assim, seus 20 e poucos anos. Ele tá com a namorada na rua e a namorada dele é pulverizada, literalmente. Por um speedster, como é que chama? Por um herói que... Tipo um Flash, assim. que é tipo um Flash, né? Que tem super velocidade. E aquilo faz ele ficar revoltado com os heróis. Então ele vira literalmente um anti-heróis. E ele conhece algumas pessoas que também são anti os heróis. Então, durante toda a série, todas as temporadas, é, digamos assim, uma batalha entre os heróis e os anti-heróis. E os anti-heróis, né? Porque, claro, não é só isso, entendeu? Tem todo um esquema por trás, eles acabam descobrindo muitas coisas, né, que estão ali por trás dessa indústria dos heróis, porque na verdade ela é uma indústria, é tipo uma indústria cinematográfica. Inclusive eles fazem filmes. Sendo eles mesmos, filmes da vida deles, enfim. É uma loucura. É uma loucura. E é legal, assim, na segunda temporada, que alguns dos heróis começam a enxergar isso. Né? Eles começam a ser, acho que não é por aí, né? Então... eu acho que, enfim... E aí, claro, volta e meia aparece um personagem novo, né? Tu vai gostar dele, não vai gostar dele, né? Então, enfim, claro, e entra muitas outras questões de vida real, digamos, nesse meio, né? Tem questão de drogas, tem questão de também assédio, né? Abuso e religião, também entra muito questão de religião e política, óbvio. Né? Que não tem como, no nosso mundo atual, não ter um pouquinho de política. Mas foi uma série que eu acho que a gente foi bem, tipo... na real, eu comecei a assistir porque eu li alguma coisa sobre ela e eu achei que eu ia gostar, né? E a Mel, Lízia, pelo amor de Deus, o que é isso que tu tá vendo? E aí, dali a pouco, ela, não, mas para aí, mas isso aí é legal. interessante. A próxima série também é uma limited series, que eles têm bastante isso no Amazon Prime, né? Mas eu acho que vai ter segunda temporada. Vai ter? Acho que vai. Bom, então esquece que eu falei. Ela chama Little Fires Everywhere. Eu não sei se tem tradução. Eu acho que não, a Amazon não costuma traduzir. É com a Reese Witherspoon, não sei se é o nome dela. Witherspoon, tá? É Prime, né? Eu procuro a Amazon. Ai, meu Deus, cadê? Aqui lá. Então, quer falar, Alicia? Eu não posso falar. Essa série, assim, minha língua coça. é uma pintora, uma artista plástica que se muda para um bairro, ela, assim, digamos que ela
veio de um bairro um pouco mais pobre e se muda para um bairro um pouco mais rico. E aí... ele não é limited, porque tá a primeira temporada, então não, vai ter mais. E aí ela fica amiga da vizinha, né? Da vizinha da... Acho que é da vizinha da frente, né? Ela é vizinha da frente dela. Então, só que assim, ela é meio misteriosa, né? Ela não é uma pessoa assim que conversa muito, que fala muito da vida dela, né? E essa vizinha é meio enxerida, quer meio que tentar se meter, quer ajudar, mas aquela coisa de ajudar um pouquinho demais, né? Pra querer saber o que tá rolando e tal. E aí tu acaba descobrindo, assim, ao longo dos episódios que tem uma outra história por trás daquele momento em que essa personagem chegou lá naquela casa, naquela vizinhança, né? Que é uma coisa bem, né, bem pesada, assim, coisa de vida, né? Então... Mas essa não tem nada sobrenatural. Não, é uma coisa mais, é mais um drama mesmo, um drama. né? Mas é legal, é bem legal. Bem bom. Tem um que eu não vejo, eu vou ser bem sincera com vocês, eu assisti acho que 1 ou 2 episódios. A Lízia começou a ver, ela leu os livros e ela começou a ver, mas eu assisti muito pouco, então eu não posso mesmo falar sobre ela. Mas eu coloquei aqui porque eu acho que é interessante colocar, que é o American Gods. Bom, American Gods, né, que é uma série que é baseada no livro escrito pelo Neil Gaiman, que pra mim é um dos escritores de literatura fantástica, sobrenatural, enfim, como vocês quiserem chamar, um dos melhores que existem atualmente, né? Ele ainda tá vivo, bem vivo, graças a Deus. Pelo pouco que eu vi, eu gostei, até a gente tem que maratonar ela. E ele escreve os livros dele são assim, uma riqueza de detalhes que de tu ler o livro tu fica arrepiado e chega a sonhar e ter medo, né, com certos personagens, como já aconteceu comigo. Eu li um livro dele que se chamava... Mas não foi o American Gods, não foi o American Gods. Neverland. Foi o Neverwhere. Neverland. Eu li o Neverwhere, é um livro fininho, até eles fizeram uma série lá nos anos 90 sobre ela, que eu não consigo assistir porque eu tenho medo, tá? Sério, ela dá medo. Mas a história é muito legal também, mas não vou falar dessa história, né? E ele escreveu também, agora até vai estrear no Netflix, ó, coisa cruzada, Amazon, Netflix, vai estrear The Sandman, né? Que foi escrito por ele. Já estreou. Não, ainda não. Vai estrear o The Sandman, foi escrita por ele tá ali na produção, ele ajudou a escolher atores, etc. O Neil Gaiman foi também criador, né, do Lucifer. Esse Lucifer que a gente vê a série é um personagem do Neil Gaiman pros quadrinhos, né? E Lucifer é outra série que a gente gosta muito, mas não vamos chegar lá. Mas muita gente conhece, então, né? E o American Gods nada mais é que a versão dele para uma mitologia da América. Né, uma mitologia americana, por isso American Gods, deuses americanos. Porque, cara, a gente ouve falar em mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia, mitologia celta. Por que não uma mitologia americana? Então, no livro, pelo menos, na série também, claro, né, mas como a Mel falou, ela assistiu poucos episódios, eu também não acabei vendo muitos episódios, eu tenho até que retomar. Mas a premissa da série é essa. Ele faz através de um personagem, que é o Shadow, também teve uma vida bem, né, a vida dele foi bem conturbada, ele acaba se envolvendo e cometendo um crime, aí ele vai pra cadeia, e aí quando ele sai da cadeia, acontece mais uma tragédia na vida dele, que acaba fazendo com que ele se encontre com esse cara que se chama Wednesday, né? Wednesday, a palavra quarta-feira. E quem entende um pouquinho de mitologia sabe que Wednesday, a palavra Wednesday em inglês vem, né, ela é em homenagem a um deus nórdico, que eu não vou dizer quem é, né? Vocês pesquisem aí de onde é que vem o Wednesday. Até tem que dar pro meu aluno sobre os dias da semana. Então, ele acaba se envolvendo com esse cara, o Wednesday, e começa a trabalhar para ele.
E enquanto isso ele tá viajando pelo país, né? Ele sai de um lugar, ele sai de onde ele estava preso, ele vai voltar para casa pro funeral de uma pessoa. E aí começa a acontecer coisas no caminho e ele começa a se envolver com essas entidades, né? Que aí tu acaba, né, vendo quem são essas entidades, né? E aí tu vê que, tipo assim, ele tá nos Estados Unidos, certo? Então ele vai ter... ele não vai ter o deus da chuva, ele vai ter o deus do dinheiro, né? Um exemplo. Ele vai ter o deus do... Qual é o outro deus? Eles vão pegar também, por exemplo... aquela questão... Vão pegar os indígenas, eles vão pegar os deuses indígenas, né? Norte-americanos. Vai ter um deus que vai representar esses deuses, né? Então é muito legal porque tu vê que assim, é a velha história. Os Estados Unidos é considerado um grande caldeirão cultural, né? Que tem gente de tudo que é parte do mundo para formar aquela cultura. Então, os deuses também, né? Eles vieram importados das suas culturas e se juntaram numa coisa só. Então é muito legal, assim, a série é bem, claro, ela é um pouco mais assim, sobrenatural, um pouco mais fantasiosa, mas vale a pena. Bom, eu ia falar de uma série que a gente recém começou a ver, né? Mas eu não vou falar dela agora, que seria o Nine Perfect Strangers. Não, nós não vamos falar dela agora porque realmente a gente viu um pedaço só do primeiro episódio. Eu quero ver se hoje eu já começo a assistir. Ainda não deu pra entrar dentro da série, então eu não posso falar sobre ela ainda, mas eu tava pensando aqui qual série do Prime que a gente poderia falar, porque a gente queria trazer 5 pra vocês. E infelizmente tem essa que é paga. Tu tem que comprar, acho que ela pra Stars Play, se não me engano. Não me lembro. Pela Paramount. Sim. Que muita gente não gosta de ver porque não gosta dessa ideia distópica, né? Mas eu no começo não gostava, mas de repente ali acho que foi na terceira temporada, segunda temporada deu uma reviravolta que eu gosto da luta, a Mel tem isso, ela não gosta das coisas distópicas até um certo momento, depois ela começa a gostar. Mas quando a coisa começa assim, que tu vai ver que a pessoa vai deixar de ser idiota e vai começar a lutar, e aquilo ali me empolga, me dá uma força. E que é The Handmaid's Tale, que o nome é, em português, O Conto da Aia. Tá? Eu já li o livro, eu já vi, tem um filme muito antigo, de anos 80, eu acho. 87, eu acho. E eu já tinha visto antes de ver, tanto por isso que eu tinha esse meio... não quero ver, sabe? Quando a Lísia começou a assistir. Mas é uma série que vale, nós estamos indo pra... Não me lembro, quinta temporada. Acho que sai, não sei se no final do ano ou no começo do ano que vem, com certeza. É com a... Elizabeth Moss. É com Fiennes, o Joseph Fiennes. E aquela Yvonne... Strahovski. Cara, essa é excelente. Lisa, tu quer falar um pouquinho? Tipo assim, eu não sabia que a Mel ia falar dessa série, porque a gente tinha combinado de falar dessa outra. Mas aí depois eu pensei, não, realmente... Como é que a gente ia falar de uma série que a série que eu vi, sei lá, 15 minutos, né, do primeiro episódio. Mas ela não tem palavras, ela é maravilhosa. Pra mim, essa é a melhor série que eu já assisti. Sério. Assim, série, é a melhor série que eu já assisti de todas as séries que eu já assisti na vida. E o último episódio da 4ª temporada, assim, ele acabou de um jeito que tu tá, assim, a gente tá desesperada, sabe? Realmente precisando de mais uma temporada. Porque qual é a história? E é uma coisa que é bem... eu acho que ela afeta... Não é provável, mas é uma coisa que poderia acontecer. Ela afeta muito a gente, principalmente as mulheres, por causa disso. Porque ela fala de um futuro próximo, né? Onde... uma sociedade, um grupo fundamentalista, e aí vocês façam correlação fundamentalista, Afeganistão, vocês sabem o que tá acontecendo lá. Exatamente, né? Pensem no Talibã. Pensem no Talibã. Então, um grupo fundamentalista consegue tomar controle de grande parte dos Estados Unidos. Mais a parte leste dos Estados Unidos. Leste, nordeste, ali em cima, Califórnia não. né?
e eles mudam, como assim, eles criam um país dentro do país. É bem engraçado, assim, se tu parar pra pensar, é justamente por onde começa a colonização. Exato, né? E eles criaram esse país novo chamado, meu Deus, fugiu o nome agora. Gilead, né? Gilead. Mas também eu fiquei... tipo, Gilead. Então, em Gilead, quem manda são os homens, né? Tá, e vocês dizem, grande merda. E tem 3 tipos de mulheres. Nesse mundo também quem manda são os homens. Não é bem assim. E pensa assim, ó, os homens são que mandam e tem 3 tipos de mulheres. E aí essa é a questão. Por quê? O que tá havendo no mundo em geral? Uma crise de fertilidade. 3 não, 4 tipos de mulheres. Tá tendo uma crise de fertilidade. Então, praticamente, são pouquíssimas as mulheres que conseguem ter filhos. Ou seja, a população mundial tá caindo, né? Então, o que acontece? Eles têm esse tipo de mulher, vamos começar por elas, que são as mais importantes, que são as aias, né? Elas são ainda mulheres que já tiveram filhos, né? E aí elas trabalham, na verdade elas são escravas sexuais também, dos comandantes e das suas esposas, né? Ou seja, tem as esposas dos comandantes que cada uma, é interessante assim, que cada uma tem uma cor. Então, como a aia, ela é a de vermelho, que é o quê? O que o vermelho representa? Sedução. Sim. Entendeu? Sedução, violência, pecado. Exatamente. Sangue. A esposa, que tá ali pra servir o marido... é verde. Aquilo é verde? Eu achei Não, que é azul. É azul. Pureza. Né? Ela é azul. Ela é a senhora da casa, né? Ela que cuida dos filhos. Aí vocês perguntam, mas aí tu não acabou de dizer que as mulheres não podem ter filho? Sim, mas aí as aias têm filhos e dão pra elas. Dão pra elas, aí elas vão pra outra casa pra ter filho com outro. E pra assim dar um outro vai. filho pra outra. E assim vai, né? Tá? Tem as... Como é que eles chamam? As Martas. As Martas. Que elas usam cinza. É um cinza esverdeado. Um cinza Parece esverdeado. roupa de hospital. Né? Que elas são as empregadas da casa. E ali tem mulheres excepcionais. Mulheres médicas. Médicas, assim, advogadas. Pessoas que ganharam Pulitzer e que ganharam, sabe... Trabalhando na casa dos comandantes. Como empregadas. É que tá doendo a minha cara. Que mais? Qual é o outro tipo de mulher? E as que vestem preto, que são as preto, marrom. As tias. Que são as que cuidam das aias. Não é bem cuidam aquilo, tipo... Elas são... montam as aias. Elas são, tipo, elas são responsáveis pelas aias. Elas que cuidam do comportamento delas, que... supervisionam o que elas devem ou não devem, podem ou não podem fazer nessa sociedade louca, né? Mas toda sociedade louca tem os rebeldes, né? Então, o que acontece nessa série? Então, ela já começa, assim, com o mundo nesse estado, né? O mundo, enfim, os Estados Unidos. Nesse estado. Só que uma dessas aias, o que acontece? Quando a sociedade começa a entrar numa transição, né? Até chegar a esse ponto. Não é um negócio assim de uma hora pra outra. É a coisa... Não é tão sutil, mas também não é muito... Não é muito escancarado, né? Começa mas assim, ela foi um pouco... ele começa... Começa tipo assim, esse grupo toma conta, aí, por exemplo, todas as mulheres que trabalham... a partir de um determinado momento, o salário vai entrar na conta do marido. Mas é que começa assim, ele entra, essas pessoas, esses guris vão começando entrando pelo governo, lá por baixo do pano, e aí eles vão crescendo, entende? E aí tu vê, aí acontece isso, até que um dia explode. E aí, né, eles tomam conta tu já vê as mulheres assim, essas mulheres mais, já com um pouco de medo. Sim, as mulheres começam a ter medo de sair na rua, medo de fazer as coisas, né? Eles começam também um grande controle com as crianças, né? Até acontece uma coisa com a filha da personagem principal, tipo, ela tá com febre. Ai, meu Deus, que horror, ela tá com febre, tem que cuidar dessa criança, porque tá caindo a natalidade, né? Tá vendo esse grande problema. Então, a personagem principal, ela é uma aia. Por quê? Porque ela já tem uma filha
que foi mandada Pra uma família. pra morar em outra família, que não tinha filhos. E o marido dela consegue fugir. Ah, é interessante. O marido dela foge pro Canadá, né? É interessante que assim, ó, todas essas aias, elas não têm, elas perdem totalmente a identidade. Por exemplo, Sim. a personagem principal é a June. O nome dela é June. O nome dela deixa de ser June e ela se transforma a da do fulano. A do fulano, da família Do que ela fulano. tá. Então, no caso, ela tá com como é que é o nome Fred. dele? Fred Joseph, né? Não. Fred... Não, que era Joseph. É que o Joseph é o ator que faz o Fred. Meu Deus. Eu não me lembro também sobre o nome dele. Meu Deus, deu tilt. Bom, mas ela se torna a of fulano de tal, que é a do fulano. Waterford. Waterford, né? Fred Waterford. Então ela se transforma, então ela é a Of Fred. of Fred. Do Fred. Do Fred, né? É. Então, Aí isso, aí ela muda de casa e vai pro of Joseph. E ela vira do Joseph. Então, é isso. As mulheres são reduzidas a isso. e aquelas que são as Martas, todas elas são Martas. É Marta. Não Marta, existe a a Marta fulana, que o nome trabalha dela na era casa tal. Paula. Não é Paula, o nome dela é Marta. É Marta. Ela é a Marta da casa do Fred. Uhum. Então, né, é isso. Só que essa personagem, ela se revolta com isso. E ela pensa assim, não, só um pouquinho, eu quero a minha filha, primeiro de tudo. Eu quero a minha filha. Né? O marido dela consegue fugir. Ela passa por todo esse treinamento pra ser uma aia. E ela pensa, bom, vou ir com a corrente até um determinado ponto. E aí ela se envolve, ela acaba indo trabalhar nessa família desse cara, o Fred, que é um dos mais importantes desse governo. E aí as coisas começam a acontecer, né? Porque aí tu vê, assim, o quanto a importância da união dentro de um grupo para tu conseguir atingir um certo objetivo. E é interessante assim, ó, quem nunca assistiu, a primeira temporada, realmente, ela é um pouco chata, porque eles contam a história de Gilead. Tá estabelecendo a base, ele tá né? dando a base pro resto da temporada, pro resto Da série. das próximas temporadas. E realmente ela só vai se rebelar mais mesmo lá no final da primeira temporada. Uhum. Que aí tu vê, tipo, ela vai fazer alguma coisa. Entende? Então, ela vai fazer alguma coisa. Ela Né? tem que fazer alguma Ela coisa. tem que fazer. E aí tu fica naquela expectativa. E realmente, ali ela já começa a demonstrar quem ela realmente é. Quem é a June. É muito bom. Vale muito a pena. É uma série muito boa, assim. E eu acho que ela toca muito nessa questão da mulher, principalmente, né? Até a gente tava conversando com um amigo nosso, dizendo que ele tem que assistir porque ele é um cara muito legal, ele é super feminista, mas ele diz que ele acha que ele tem que assistir também, porque existem muitas atitudes que os homens tomam hoje em dia que não é, digamos assim, eles não fazem de propósito, foi o que a cultura ensinou pra eles. Mas a gente precisa que eles enxerguem isso, e eles até, às vezes, esse nosso amigo diz, não, eu preciso enxergar essas coisas pra não fazer mais, e nós, então, ó, é essa série aí que tu tem que ver, amigo, porque, né, isso é muito legal, essa é uma questão muito interessante, assim, de entender, né, por que da necessidade desse comportamento de dominância, né, mas, enfim, então essa série, eu acho que essa a gente pode dizer que é, tipo, o topo da lista, dos topos dos topos. E assim, ó, dessas 10 séries que a gente falou pra vocês, a gente vai trazer num próximo vídeo o Nine Perfect Strangers, mas a gente precisa assistir antes, tá? Dessas 10 séries, assim, ó, acho que vale a pena cada uma delas que a gente falou. Mas, como a Lisa falou, essa é o topo do topo. Tem uma última agora. Essa outra que também é topo do topo, assim, que é The Man in the High Castle. Eu não sei se tem tradução. Bah. O Homem no Castelo Alto. Eles Parece traduziram? que sim. Tá. Parece que sim. Então... Tem o livro, né? O Homem no Castelo Alto. Ah, tem? Então deve ter o nome em português lá, tá? E... Nossa. Pensa assim, ó. Se os Estados Unidos não tivesse ganhado a guerra. A Segunda Guerra. A Segunda Guerra. Né? Pensa que ali no Havaí, na... Pearl Harbor. Pearl Harbor, tá?
os Estados Unidos não tivesse conseguido retaliar. Tá? Então, como é que seria hoje? Então, pense assim, ó, toda a parte oeste dos Estados Unidos, ela tipo assim, ó, na verdade não existe Estados Unidos. Exatamente. O que era Estados Unidos agora são... Eu tenho que me cuidar porque eu vou falar. São dois países, dois lugares diferentes, né? A região, toda a parte leste, né? Da metade do país pro leste a parte japonesa. O grande... Não, leste. Ai, leste. Entendi, oeste. É o grande império do Reich. Que o Reich é da onde? Alemanha. Na Alemanha. E toda a parte oeste, né, é o... Como é que é? Ai, não me lembro. O grande estado nipônico. É uma coisa assim. É o japonês. É o japonês. Claro que tem uma região ali que seria o velho oeste, o meio oeste, que é a zona neutra. Mas é bem exatamente ali, o meio oeste, né? Bem o centro ali é o terra de ninguém. Literalmente terra de ninguém, né? Então, assim, ó, só pra vocês terem uma ideia, assisti essa série, eu fiquei com vontade de aprender alemão, eu comecei a aprender alemão. Tá? Só isso. Eu já queria aprender alemão, então só foi um pulo pra... Foi tipo gatilho, né? Pra começar a aprender alemão. Muito legal. E aí, o que acontece? Bom, a personagem principal da série, ela mora em São Francisco. São Francisco, né? Ela mora em São Francisco, ela tem um namorado. Que é japonês. Ela não, ela é americana. Não, a namorada não é japonesa. Não, é porque a série se... Ah, não, e detalhe, a série não se passa hoje em dia. A série se passa nos anos 60, né? 50? Acho que foi depois da guerra. Foi da guerra. Foi logo depois, assim, não foi tipo, um tempão depois. Mas eu acho que é anos 50 ou 60, né? Dá uma olhadinha aqui, vamos consultar os universitários, né? Mas então, ela tem esse namorado, o namorado dela não é japonês, ele é americano também. E ele é judeu. Ele é judeu, exatamente. E ela mora com o namorado, eles até moram num lugar, porque assim, como eles são os americanos, eles não têm muito espaço, vamos dizer, entendeu? Então ela mora ali com ele. Mas tudo bem, eles convivem, trabalham, tudo normal. E um dia a irmã dela chama ela na rua. Porque a irmã dela, é importante dizer assim, que a irmã dela, ela tava sempre viajando. Tava sempre, tipo, indo pro lado, indo pro outro, se metendo em encrenquinha, assim, mas nada sério, né? Então, a irmã dela chama ela na rua e diz pra ela... Como era o nome dela? Não me lembro. Juliana, tu precisa cuidar disso. E ela entrega pra ela umas fitas, uns negócios, assim, um pacote, na verdade. Um filme. Um filme? Mas não lembro. Tava um pacote. E ela, mas onde é que tu vai? Onde é que tu vai? E quando ela sai, ela é morta pelos japoneses que estavam atrás dela. E a Juliana fica enlouquecida e ela chega em casa... 62, a série começa em 62. Ela chega em casa com aquilo, né? E ela resolve que ela vai assistir o que tem naqueles filmes. O que tem ali? Por que minha irmã foi morta por causa disso? E, Liz, eu vou abrir a boca demais, vai lá. E aí, o que ela acaba descobrindo? Ela, tudo bem, né? Vejo ou não vejo esse filme? Porque, tipo assim, se eu não ver, vou ficar no escuro e não vou saber do que se trata isso. Não, mas antes de ver, a irmã dela deixou um bilhete, alguma coisa assim, que ela tinha que se encontrar com alguém. Exatamente, porque ela tinha que entregar essa fita pra alguém, né? Então, tipo, ela fica naquelas, mas só um pouquinho, eu vou entregar um negócio pra alguém e eu não sei o que é. Tá, tudo bem, se eu não ver, ignorance is a bliss, né? A ignorância é uma bênção nesse sentido. Mas ela não é daquele tipo de pessoa que vai deixar passar. Ia deixar passar e que não ia saber o que estava acontecendo. E aí ela resolve assistir aquela fita. E quando ela assiste, a casa cai. Por quê? Porque ela descobre que aquela fita é uma filmagem real de um mundo onde os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra. Hoje, é o que a gente tem, né? É o nosso mundo. Nosso mundo. Então ela fica... Não, só um pouquinho, o que é isso? Como é que fizeram isso? Porque tem aquela famosa cena dos Estados Unidos deles chegando
E a comemoração no porto Lá de Nova York. De Nova York e até o beijo. Beijo, tem a foto e tal. Então, ela fica, meu Deus, onde é isso? Né? Então a série, isso é, digamos, a premissa da série. Ela descobre que talvez, de certa forma, ou sei lá, exista talvez um mundo paralelo onde essas coisas estão acontecendo. E aí, como é que a gente chega lá, né? Então, e aí começa assim. E aí a série deslancha daí, ela acaba descobrindo o que é isso, e aí ela vai atrás, e aí ela começa a se envolver em um monte de confusão, né? E nesse meio aí tu tem os japoneses e pessoas poderosas lá, no meio, né, dos japoneses que não querem que isso venha à tona. Porque tu imagina, né, se a população descobre isso. E os alemães que também não querem, né, porque afinal de contas eles não só têm a Alemanha lá na Europa, quando eles têm uma grande parte dos Estados Unidos. Uma grande parte dos Estados Unidos é alemão. Simplesmente eles derrotaram a grande potência, né? E aí tem um personagem... Eles são donos da grande potência. Tem um personagem, um dos personagens principais também, que é desse lado, né, dos alemães, digamos assim, que é o John Smith, o nome dele, né, super original. E... ele é aquele ator, ele é maravilhoso. Rufus Sewell. Nossa, aquele cara é sensacional. E aí é isso, assim, e são 4 temporadas de muitas coisas que acontecem, né, nessas tentativas de, né, descobrir como é que se chega lá, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo e tal. E, né, quando a série acaba, tu tem vontade de chorar. Porque, claro, tu tem vontade de parar tudo e voltar e assistir tudo de novo. Tudo de novo. É que, como começaram a vir muitas outras séries, a gente não teve tempo, mas a gente vive falando sobre, vamos fazer vamos maratonar o do Manhattan Castle aí. Tá, vamos. Mas a gente já fez tantas vezes com Buffy, né? Eu adorava Buffy, tá? Não tô falando mal, tô dizendo que, né? Eu sou a super fã da Buffy. Quem não sabe, procure, porque é muito bom. E Buffy, olha, e assistir Buffy numa época em que as séries, a Buffy é de uma época em que as séries tinham 24 episódios de uma hora. Eu tenho os DVD ali da Buffy, eu tenho, acho que a 5ª série foi a mais longa, que foram 25 episódios. Imagina, hoje em dia elas têm 10. 13, no máximo. E aí o pessoal acha longo. Não o Dynasty já tá na 21. É. No episódio 21. Surprise. Mas aqui é tipo uma novela, é que ele corta, assim, aí ele passa... Não, antes as séries passavam... Sim, começava a temporada em outubro e terminava em maio. Só a galera pegar e ir aqui mesmo na Amazon e olhar ali o Supernatural. Supernatural continua naquela antiga dos 20 e poucos episódios. Não, as últimas temporadas são menores. É porque eles cortaram... Não, 20 e poucos eles cortaram, pararam por um tempo. Tem essa... Principalmente tem esse truque agora, né? Tipo, primeira parte, segunda parte, né? Mas aqui, antigamente, até a greve dos roteiristas, isso não existia. Era, tipo, as séries tinham 24 episódios, 20 e poucos, de 1 hora, etc. Aí teve uma greve horrorosa de roteiristas lá em Hollywood, não me lembro que ano foi aquilo, começo dos anos 2000, e a partir dali tudo mudou, né? As séries ficaram com menos episódios, né? Com mais temporadas, às vezes, porque aí começaram essa coisa assim de não, mas a temporada 1 tem 10, a temporada 2 tem 10, lança a primeira parte no começo do ano, a segunda parte no fim do ano. Até no fim não foi tão ruim, se tu parar pra pensar, né? Porque tu não espera tanto pela série. Antigamente era assim, ela começava em maio e ela terminava em... Começava em outubro. Começava em outubro, terminava em maio, e aí tu tinha que esperar... o inverno pra nós inteiro. Até outubro pra assistir a próxima temporada. E aqui no Brasil, às vezes, era complicado, porque não chegava, né? Tão cedo. Então, tu tinha que esperar... A gente tinha net na época. Tu tinha que esperar até, no caso, Arquivo X, Buffy, Roswell. A gente tinha que esperar até e era tipo assim... A Fox Brasil comprar pra gente poder... pegar a próxima temporada, porque não tinha essa história de baixar, não tinha onde baixar os episódios. Não tinha streaming, gente. Não existia streaming. Olha eu falando em baixar episódio, mas não é verdade, não tinha. E aí assim, e aí o que acontecia? E também era bem isso, era essa a época das séries,
Existia outras séries que passavam nesse meio tempo, mas eles chamavam muito de mid-season, né? Era coisa assim. O legal de agora é que não tem mais data. Agora a série estreia quando tem que estrear, quando eles acham que é mais interessante. Ah, quer começar dia 3 de março? Começa 3 de março. Quero começar no dia 25 de julho. Beleza, começa dia 25 de julho. Não tem mais data certa, né? Não, a série estreia Até tu vê pelos lançamentos do Netflix, a quantidade de série que é lançada no meio disso, no meio daquilo. Tipo, agora mesmo de setembro, toda sexta-feira eles estão lançando uma série nova, um filme novo. Até é engraçado, foi o Stranger Things que a gente viu que vai ser lançado dia 31 de dezembro. 31 de dezembro é 24. Tem um que vai ser lançado, tipo, no Natal. Eu não sei agora. Eu não lembro também. No To-Do eles falaram, mas agora eu não vou me lembrar. Então, tipo, né? Bom, pessoal, já tá longo, já tá 1h10 de vídeo. Essas são algumas das séries que a gente curte bastante, tanto do Netflix quanto do Amazon. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários pra gente poder trazer mais uma remessa de séries. Tá? Se vocês quiserem que a gente fale sobre alguma série também, né, que não seja essas, no próximo, eu tô com meu caderninho aqui, no próximo, o próximo vídeo nós vamos falar de livros. Então vão ser 10 livros que nós amamos. Vai ser 5 meus, 5 da Lisa, mas não vai ser 10, tá? Já vou avisando, vai ser bem mais. Mas, alguns que nós gostamos em comum e outros que eu gosto, só que a Mel gosta. Tá? Que eu li, que a Lisa leu um, ou que eu tenha lido um, que ela tenha lido, e aquela coisa toda, tá? Então se preparem pros lançamentos, pros livros. Alguns a gente não tem em paper, em papel. A gente tem em livro físico. A gente tem digital, né? Eu tinha o Nook, que era da Barnes & Nobles, mas ele estragou e agora eu tenho o Kindle. Então eu tenho, até tô lendo um aqui. Que Mini Kindle. Eu leio no celular. Acabei esse aqui. E agora eu tenho um pedacinho de um sneak peek aí que eu quero dar uma olhadinha. E a Lisa lê no celular, eu não dá porque eu acho muito pequena a letra. Mas a gente quer mostrar os que a gente tem. Então a gente vai botar eles aqui pra mostrar as capas pra vocês, aquela coisa toda. Tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, Lisa? You know the drill. Sabem como o que tem que fazer, né? Curte aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha e comenta.